paz do Senhor a todos. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui junto com os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero expressar aqui minha gratidão a Deus por estar aqui. Estive aqui já faz alguns anos em uma tarde de louvor. Depois já não devido à correria, os trabalhos ali em Santo Inácio, não pude estar aqui. Mas é motivo de alegria estar aqui com os irmãos nesse lugar, sentindo a presença de Deus, uma igreja vibrante, que se derrama em adoração ao Senhor. Isso é muito bom mesmo. Louvo a Deus pela vida do pastor Alan, a benção, sua esposa. Que Deus abençoe e continue abençoando, melhor dizendo. Todas as vezes que esteve ali em Santo Inácio foi uma bênção, Deus usou de forma gloriosa, de forma linda. É uma bênção ali para nós. Foram noites que ficaram marcadas pela presença de Deus. Que Deus te conserve assim, Deus conserve os irmãos assim, essa igreja assim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, ou melhor, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, vamos ler o versículo 1 ao versículo de número 12, que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluias. Louvado seja Deus pela sua palavra uma vez mais nesse lugar. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Minha garganta seca muito rápido, irmãos. Então é só a base de água mesmo. Irmãos, Deus fez incendiar meu coração com uma palavra nesse texto muito interessante, muito importante e muito edificante. Meditando eu nesse texto, eu me senti quebrantado, senti o meu coração aquecido, derramei lágrimas na presença de Deus. E eu espero que isso aconteça com você também nessa noite. Eu creio que assim será. Pois é muito comum no nosso meio nós usarmos a expressão presença de Deus, presença de Jesus. Aqui já foi dito, nós cremos assim,
há louvores ali intitulados a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é real no nosso meio. A presença de Deus é o que dá vida aos nossos cultos. O que seria dos nossos cultos, das nossas reuniões, sem a presença de Deus? O que seria dos louvores que nós entoamos sem a presença dEle? O que seria a ministração da sua palavra sem a sua presença? É a presença que nos capacita, é a presença dEle que nos conforta, é a presença que nos renova, é a presença que nos encoraja, é a presença dEle que nos faz sermos quem nós somos. A presença dEle pode mudar todas as coisas, a presença dEle muda o ambiente. Se nós olharmos para o contexto aqui, do texto que lemos ali, a partir do versículo 21 do capítulo de número 1, nós vemos que quando Jesus chega em Cafarnaum, a sua presença já é notada, e a sua presença causa um grande reboliço de forma positiva naquele lugar. Eu queria falar um pouco sobre alguns aspectos da presença de Jesus, baseado nesse texto. Não são todos os aspectos, não são todas as características, mas são algumas características notórias da presença de Jesus. Jesus, ele entra em Cafarnaum, ele se dirige a uma sinagoga, ele expulsa ali o demônio de um homem, de um jovem, ele prega, ele cura, ele se dirige à casa de Simão, de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, a casa se enche ali ele cura os enfermos, ele expulsa demônios, ele prega a palavra. Jesus se retira para um lugar deserto para ter um momento de intimidade com o Pai, para orar. Os discípulos vão atrás dele. Dali eles vão para algumas aldeias para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra. Eles retornam ali ele cura um leproso, depois ele retorna, pelo contexto nós entendemos, à casa de Pedro. E quando ele chega ali, o texto vai nos dizer que soube-se que Jesus estava em casa. E ao saberem que Jesus estava ali, logo ajuntou-se uma grande multidão. Multidão é a expressão que nós usamos para um número incontável de pessoas. Marcos não disse, havia mais ou menos 50, 100, 200, 300 pessoas, não. É como se Marcos olhasse, não conseguisse contar no seu relato, os irmãos estão entendendo, e dissesse, uma grande multidão. Entenda, a presença de Jesus naquele lugar encheu a casa. A presença de Jesus ali reuniu uma grande quantidade de pessoas. A presença de Jesus ali causou uma aglomeração, porque a presença dele sempre ajunta. A presença de Jesus, ela sempre reúne. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 1, começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte para ensinar. Ou seja, Jesus estava ali e uma grande multidão estava presente. Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma grande multidão. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, em certa ocasião, pede um barco emprestado, porque a multidão o apertava, o oprimia. A mulher do fluxo de sangue, para tocar na orla das vestes de Jesus, teve que romper uma multidão. Zaqueu queria saber quem era Jesus. Não podia por causa da sua estatura e por conta da multidão. Então, nós poderíamos falar sobre vários textos, em várias ocasiões, que a presença de Jesus ajuntou pessoas, reuniu pessoas, porque esse é o efeito da presença dele. A presença de Jesus, ela reúne, a presença de Jesus, ela aglomera. Eu brinco dizendo que a presença de Jesus, ela é anticovidiana, porque o Covid veio para separar, para apartar, para espalhar, mas a presença, ela reúne, a presença, ela junta, a presença, ela convoca.
Jesus sempre trabalhou com o coletivo. É por isso que ele diz: onde estiverem 2 ou 3, eu estou ali presente no meio deles. A presença junta, entenda bem isso. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, eu tenho a presença dele na minha vida, eu tenho ele na minha vida, e eu não preciso estar na igreja todos os dias, eu não preciso estar envolvido com a igreja, envolvido com o departamento. Mentira, a presença sempre ajunta, a presença sempre reúne, a presença não isola, a presença ajunta. É por isso que Paulo vai nos dizer que nós somos corpo de Cristo, um é membro do outro, porque a presença dele sempre reúne, sempre ajunta, sempre reúne. A presença ajunta, a presença reúne. Hoje nós temos um movimento aí dos desigrejados. Não quero me envolver com a igreja, instituição. Adora a Deus de casa, toma ceia em casa. Não. Se de fato temos a presença dele em nossas vidas, nós temos prazer em nos reunir para adorar, bendizer e exaltar o nome dele. Se temos a presença dele, nós temos prazer em nos reunir e ouvir o seu conselho através da sua palavra. A presença dele atrai, a presença dele ajuda. Ele mesmo disse que quando fosse levantado, todos atrairiam a ele. A presença dele ajunta. É por isso que nós nunca podemos nos sentir desprezados ou deixados de lado, não. Porque na presença dele sempre tem lugar para mais um. Na presença dele sempre tem lugar para alguém. Ele atrai, ele reúne, ele ajunta, ele aglomera. É o que a presença faz. Aleluia. Mas interessante que só se teve essa multidão, só se reuniu esse número de pessoas ali, porque souberam que Jesus estava na casa. Ou seja, a motivação, o que motivou, melhor dizendo, aquelas pessoas a se reunirem naquele lugar, foi a presença de Jesus. Foi a presença dele. E não pode ser diferente nas nossas vidas. A motivação dos nossos ajuntamentos, das nossas reuniões, dos nossos cultos, das nossas campanhas, dos nossos congressos, dos nossos trabalhos, precisa ser a presença de Jesus, a presença dele. Não é a presença do pregador, do cantor, do ministro, não é o título do trabalho, o tema do trabalho, não. É a presença dele, a presença dele, é a presença dele que precisa ser a motivação. A presença. Davi entendeu isso de forma linda. Não retires de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. É a presença. Muitos dizem: não, nós precisamos de estratégias diferentes, nós precisamos fazer um negócio mais descontraído para atrair. Não, se a presença dele não atrair, nada pode atrair. Se a presença dele não ajuntar, nada pode ajuntar. É a presença dele que reúne, é a presença dele que ajuda, e a presença dele já está aqui. A presença, irmãos, é a presença que nos conforta. Essas lágrimas que você já derramou aí por conta da presença, esse coração aquecido que você já sentiu por conta da presença, essa adoração linda que foi derramada é por conta da presença dele. Esse arrepio, esse conforto, esse consolo, essa motivação, esse encorajamento é por conta da presença dele. Essa é a nossa motivação. É por isso
nós clamamos, é por isso que nós nos prostramos, por conta da presença dEle. É a presença dEle que atrai, é a presença dEle que ajuda, é a presença dEle que reúne. Aleluia! Não precisa de muita coisa, é da presença dEle. Não precisa de muita invenção, mas da presença dEle. Um grande pregador disse que se nós usarmos métodos carnais para atrair o povo, nós teremos que sempre usar métodos carnais para manter o povo. Mas quando o povo vem por conta da presença, é a presença que mantém, é a presença que garante, é a presença que segura. Tudo por conta da presença dEle. O povo se reuniu por conta da presença. Estavam todos ali, uma grande multidão, uma grande aglomeração. E o texto vai nos dizer que Jesus anunciava-lhes a palavra. Peraí, Jesus estava presente, o povo se reuniu e agora havia o anúncio da palavra. Glória a Deus. Porque aonde tem a presença dele, tem uma valorização pela palavra. Aonde ele habita, a palavra é valorizada. Por onde ele passa, a palavra é anunciada. Aonde tem a presença dele, a palavra tem valor. Aonde tem a presença dele, a palavra é ministrada. Presença e palavra caminham juntos. Presença e palavra. Aonde tem a presença, a palavra é valorizada. O ensino é valorizado. Grande Deus. Uma vez eu disse para alguém: você vai no culto terça-feira? Vou não, por quê? Só ensino, só palavra. Mas peraí, só palavra? Reduziu a palavra lá embaixo. Você não tem Jesus na tua vida? Tem. Quem tem Jesus é uma palavra. Glória a Deus. Quem tem Jesus ama a palavra. Não podemos dizer que temos a presença se desvalorizamos a palavra. Quem tem a presença ama essa palavra. Quem tem a presença ouve essa palavra. Quem tem a presença não se sente cansado por conta da ministração da palavra, do ensino da palavra, da exposição da palavra. Deus Santo e poderoso. Quem tem Ele tem a palavra. Glória a Deus. Ele é a própria palavra. Evangelho de João, no princípio era o verbo logos, palavra. Quem tem a presença valoriza a palavra. Aonde a presença dele habita, há uma valorização pela palavra, pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras. A presença caminha com a palavra. Nós sabemos que presença para nós é sinônimo de poder. Peraí, Deus se fez presente na casa, batizou com o Espírito Santo, curou a enfermidade, expulsou o demônio, renovou. A presença sempre foi sinônimo de poder, porque a presença dele é poderosa. Glória a Deus. Mas entenda bem, só poder gera confusão. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí o texto vai dizer que uns olhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nossa, que maravilha, o que é isso? Porém outros diziam: estão embriagados. Só havia o poder, só havia a presença, só foi o derramamento. Uns acreditaram e glorificaram a Deus, os outros murmuraram. Mas a Bíblia diz que entra Pedro em cena e começa a pregar a palavra. Varões galileus, isso que estão vendo não é bebida. E ele expõe as Escrituras
pregação. E eu sempre gosto de dizer isso, eu brinco com a Tatiane, que depois da pregação de Pedro não fez apelo, foi o povo que fez apelo. O que a gente tem que fazer para ser salvo? Agora preste bem atenção nesse contexto. Ali teve poder, mas só o poder gerou confusão, gerou dúvida, e veio a palavra e complementou aquele poder. Aí houve conversão, porque é assim que a igreja caminha no